Olá, seja bem-vindo a mais uma aula dessa matéria, Reino de Deus. Nós vimos até aqui que o Reino de Deus, ele é o reinado do Senhor de Deus, inaugurado em Cristo Jesus e está presente em nossos corações e vai ser cumprido plenamente na segunda vinda de Jesus Cristo. E a aula de hoje é o Reino nas Parábolas. Como que as parábolas, elas revelam o reino de Deus. E é muito interessante que as parábolas é uma forma muito estratégica que Jesus encontrou para comunicar conhecimento e realidades profundas de forma simples, mas misteriosa. As parábolas de Jesus, elas são as formas mais ricas de ensino sobre o reino de Deus. Elas revelam a natureza do reino de uma maneira acessível e, ao mesmo tempo, exigindo uma fé e um certo discernimento espiritual. Jesus mesmo afirmou, e está escrito ali no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10, assim: A você foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Então as parábolas, elas não são meras ilustrações, mas elas são veículos da revelação de Deus. Elas expõem a realidade do reino de um modo velado, desafiando os ouvintes a uma decisão radical. O autor Herman, ele fala o seguinte, que as parábolas são a hermenêutica do reino. As parábolas são a hermenêutica do reino, que nelas Jesus revela tanto a sua presença como o seu futuro. E já e ainda não. O já e o ainda não. É interessante que nessa primeira parte nós vamos estudar três principais parábolas, três parábolas centrais a respeito do reino de Deus. A parábola do semeador, a parábola do joio e a do grão de mostarda. Ambas as três, elas introduzem aspectos fundamentais da dinâmica do reino de Deus. Vamos então primeiro aqui estudar a parábola do semeador. O reino como uma palavra que é recebida. Deixe-me abrir com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 5 adiante. Vamos ler juntos? Lucas, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo adiante. Nós vamos fazendo pausas para explicar melhor. Vamos lá então. Versículo 5 do capítulo 8 de Lucas. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Parte dessa semente caiu sobre pedras. Quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. E outra parte caiu entre espinhos, que cresceram junto com ela, sufocando as plantas. E uma outra parte caiu em terra boa. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e então ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros eu falo por parábolas. Para quê? Justamente para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. E aí no versículo 11, Jesus ele continua trazendo ali agora o entendimento do significado da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, a semente que caiu em todos aqueles 4 tipos de solo é a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem, então o diabo vem e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Versículo 13. As sementes que caíram sobre as pedras são aqueles que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. As sementes que caíram entre os espinhos são aqueles que ouvem,
mas ao seguirem o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Versículo 15. Mas as sementes que caíram em terra boa são aqueles que, com um bom coração e um coração generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. É muito interessante que nós percebemos que existe aqui nesta parábola do semeador 4 tipos de solos. Existe a figura do semeador, existe a figura dos solos, do terreno que recebe a semente e existe a semente. Essa parábola, ela traz um entendimento, ela mostra que o reino se expande pela proclamação da palavra. A palavra aqui nesta parábola traz o entendimento da semente. A semente que é lançada nos 4 tipos de solo é a palavra. E aí você percebe que a semente sendo esse evangelho, nós temos diferentes tipos de solo que representam diferentes tipos de respostas humanas. Nós podemos falar que esses 4 solos são 4 tipos de coração, mas trazendo de uma forma mais madura aqui para esta aula teológica, nós podemos olhar para esses 4 tipos de solo como 4 respostas que o ser humano pode dar diante da semente da palavra de Deus que é lançada. O foco dessa parábola não está na habilidade do semeador, mas na receptividade dos corações, da receptividade do tipo de solo. Essa imagem revela que a entrada no reino de Deus não depende de estruturas externas, mas da ação da palavra no coração. Porque o agricultor, o semeador, ele é o mesmo. É o mesmo. A semente é a mesma. A palavra de Deus, ela é a mesma. Mas o que diferencia aqui é a ação, é a resposta que nós daremos diante dessa semente, dessa palavra recebida. João Calvino, ele comenta que a palavra de Deus ela é sempre fecunda, mas não frutifica em todos porque muitos, por dureza ou superficialidade, rejeitam a sua eficácia. Então, assim, o reino de Deus, ele cresce silenciosamente no interior daqueles que recebem a palavra com fé. E para o cristão, essa parábola do semeador, ela ensina principalmente que o ministério nosso pastoral, a nossa vida enquanto cristãos, ela é essencialmente proclamar, anunciar, lançar as sementes confiando no poder que essa semente tem e tendo esperança na resposta humana que cada um vai dar, que cada solo vai ter diante dessa semente. Conseguiu entender com clareza que a parábola do semeador traz o entendimento do reino de Deus? O reino de Deus é justamente o semeador, ele lança a semente, mas existem 4 tipos de solo e cada tipo traz uma resposta diferente à mesma semente que foi lançada. Porque a semente, ela é a palavra de Deus, ela é imutável, ela é eterna, inerrante, é a verdade absoluta. Então, você pode perceber que, por vezes, você e algumas pessoas receberam a mesma palavra, a mesma semente, mas cada um deu uma resposta diferente e a resposta é justamente o que faz toda a diferença. Nós vamos estudar agora a parábola do joio, como que o reino de Deus, ele se manifesta em meio ao conflito. Nós vimos aqui o reino de Deus como a palavra recebida na parábola do semeador e agora nós veremos o reino de Deus em meio ao conflito. A parábola do joio, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 26. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 26. O texto bíblico diz o seguinte: Jesus lhe contou uma parábola, outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Olha aí a semente de novo. Mas,
Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Essa parábola do joio ela é muito interessante, porque ela também vai trazer um alinhamento teológico e principalmente moral para nós cristãos. Veja bem, essa parábola mostra que o reino de Deus ele cresce em meio ao conflito entre o bem e o mal. O reino de Deus ele não cresce em um lugar totalmente favorável e perfeito, porque esse lugar não existe. Desde a queda ali no Jardim do Éden de Adão e Eva, toda a natureza, toda a humanidade já foi corrompida pelo pecado. O mal passou a fazer parte da nossa natureza. Portanto, não existe uma paz absoluta, não existe um ambiente favorável totalmente para que o reino de Deus se manifeste. Então, nós percebemos que nessa parábola do joio, o reino de Deus, ele é manifesto em meio ao conflito. O trigo está crescendo, as espigas estão crescendo e o joio também está crescendo. E quantas vezes nós ouvimos esse termo que nós temos que separar o joio do trigo? Mas será que somos nós mesmos que temos que separar o joio do trigo? Vejamos, o autor Herman Bavinck, ele afirma o seguinte: a história da igreja ela é marcada pela presença simultânea do reino de Cristo e da resistência do maligno. Só no fim essa separação ela será definitiva. Quando nós olhamos aqui para esta parábola do joio e do trigo, nós percebemos que o campo é como se fosse o mundo, onde o trigo e o joio crescem juntos até o momento da colheita. Jesus ensina que não cabe aos servos arrancar o joio, mas esperar o tempo da colheita. E o tempo da colheita, dentro da perspectiva bíblica e escatológica, é justamente o juízo final. Ou seja, quando o Filho do Homem ele voltará e ele vai separar os justos dos ímpios. Não cabe a nós fazer esta separação do joio e do trigo. E que o Senhor nos livre de ser exatamente o joio. Amém? Como que a gente pode fazer uma aplicação prática? Essa parábola, ela corrige algumas expectativas nossas, humanas, algumas expectativas fora da teologia, fora das expectativas bíblicas. Por quê? Porque ela nos livra dessa expectativa de uma vitória imediata e visível. Como nós somos imediatistas? Como nós queremos ver a justiça de Deus operando imediatamente contra os nossos adversários? Como nós queremos ver Deus agir rapidamente e arrancar o joio do nosso meio? Mas quando nós olhamos e entendemos aqui essa visão escatológica, o joio ele só vai ser arrancado no dia do juízo final. Nós não temos nenhuma responsabilidade e nem sequer autoridade diante do Senhor para fazer tal separação. Então isso também, queridos, traz uma paz e uma calma ao nosso coração, tendo em vista que nós confiamos que o Senhor é bom e justo e que no devido tempo Ele vai se encarregar de fazer essa separação. Isso significa o quê? Que o ministério, a igreja, o corpo de Cristo, exige paciência e discernimento. A igreja não foi chamada para assumir este papel de juíza final. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para confiar em Cristo, para que no devido tempo Ele fará essa separação perfeita. Isso nos ensina sobre perseverança e esperança em meio ao caos, em meio à pressão, em meio a essa aparente mistura entre fidelidade e infidelidade, no mundo
e até na nossa própria comunidade local. Isso nos tira desse lugar de juízes, desse lugar de acusadores e nos traz a esse lugar de confiar no juízo do Senhor. Amém? Vamos então agora para a próxima parábola, a parábola do grão de mostarda. O reino que cresce de forma surpreendente. Eu gosto muito dessa parábola, nos traz muitos ensinos e nós vamos estudar agora. Está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. E o texto bíblico diz o seguinte: Ele lhes contou outra parábola, Jesus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. E embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Olha só que interessante. Quando Jesus, ele destaca esse crescimento surpreendente do reino de Deus, ele traz essa comparação, essa analogia a uma semente de mostarda. Eu não sei se você já viu uma semente de mostarda, mas ela é de fato muito pequenininha. Ela é semelhante ao tamanho de um sal de parrilha que nós usamos em churrasco. Ela é um grão visível aos olhos nu, porém muito minúscula. Então, Jesus ele vem trazendo esse entendimento que o reino de Deus ele é como um grão de mostarda. Ou seja, ele tem um crescimento que é surpreendente. Começa pequeno, passa por um processo e se expande. Jesus ele destaca essa parábola do reino de Deus como um grão de mostarda, trazendo esse entendimento. Olha, começa pequeno, quase insignificante, mas se torna uma realidade grandiosa que acolhe povos e todas as nações. Essa parábola mostra inclusive um contraste entre a fragilidade aparente da missão de Jesus e o impacto universal que tem de sua obra. Porque se você olha para um grão de mostarda, ele parece ser muito frágil e de fato, ele é durinho, mas ele parece ser frágil aparentemente, porém o impacto que ele traz a ponto de se tornar uma grande árvore e de aves virem fazer ninho em seus galhos. Nós temos aqui também o nosso autor Voss, ele escreve o seguinte: a desproporção entre o início modesto e a consumação grandiosa do reino revela a sua natureza divina. Não é fruto do esforço humano, mas do poder de Deus que opera na história. Essa perspectiva, ela é fundamental para corrigirmos as visões triunfalistas ou imediatistas que por vezes nós cultivamos em nossa mente e em nosso coração. O reino de Deus, ele avança silenciosamente. Assim como um grão de mostarda está ali enterrada, mas está germinando, criando raízes, crescendo, e ele avança de forma silenciosa, mas com uma eficácia irresistível e exponencial. Isso nos traz um entendimento na nossa vida prática do que, pastora? Que nós não devemos desprezar os pequenos começos ou julgar o reino pelas aparências. Muito pelo contrário, muitas vezes nós somos marcados por uma fraqueza e por uma simplicidade. Nós nos enxergamos tão pequenos, nós nos enxergamos tão distantes da realidade do que o reino de Deus representa. Mas é a partir de nós que esse reino ele é manifesto. E o interessante é que nós aprendemos com as nossas próprias fragilidades a discernir como é a graça do Senhor. Ele nos escolhe sendo ainda pequenos, com as nossas fragilidades, com as nossas debilidades, com as nossas deficiências,
e Ele nos conecta para que o reino dele cresça e se expanda. E o mais interessante é quando nós respondemos e nós fazemos parte desta grande obra que o Senhor está fazendo. Começamos pequeno, somos fiéis nos pequenos começos e o Senhor vai ampliando. Somos fiéis no pouco e o Senhor vai nos colocando sobre o muito. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com o reino dele aqui na terra. Não despreze os pequenos começos. O reino de Deus, ele começa pequeno e ele tem uma proporção enorme, grandiosa para impactar milhares e milhares de pessoas. Encerramos a aula por aqui. Deus te abençoe e eu encontro você amanhã na próxima aula com muita expectativa, se Deus assim quiser. Lembre-se de trazer para a aula a sua Bíblia, um bloco de notas para anotações ou o seu celular, seu iPad, enfim, para que você retenha com firmeza e raízes o conhecimento que você está adquirindo. E assim, essa semente que está sendo lançada sobre o seu intelecto, sobre a sua alma, ela caia num terreno e que você seja esse terreno, essa terra boa, onde essa semente vai cair e ela vai crescer e dar frutos que permanecem. Deus abençoe e até amanhã.